Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação. Estamos aqui trazendo o Evangelho de João, como sempre, e eu quero começar hoje o capítulo 16. Quero dizer a você que se você perdeu os capítulos anteriores, nós estamos aqui trazendo um estudo, uma exegese do Evangelho de João, e você pode ser muito abençoado a partir dessa palavra, a Bíblia apenas por ela mesma, tá bom? Então hoje nós estamos no capítulo 16. São normalmente vídeos pequenos e que você pode pegar todo dia e estudar novamente o Evangelho de João, tá bom? Bom, vamos lá então, capítulo 16. Jesus diz: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Bom, vamos começar por aqui então. Esse texto é muito interessante. Jesus, ele faz uma referência aos serviços religiosos. E ele diz que os discípulos serão perseguidos, desde o capítulo 15, ele vem trazendo essa informação, e ele nos mostra que aquele que muitas vezes estiver matando os discípulos, imaginarão que estarão prestando um serviço sagrado a Deus. Talvez você diga, poxa vida, mas hoje ninguém fica matando ninguém por causa de religião. Bom, hoje nós temos uma morte muito pior. Se você analisar, por exemplo, existe grupo sectário que mata as pessoas socialmente, imaginando que está prestando um serviço sagrado a Deus. Por exemplo, dividem famílias, separam as pessoas dentro das suas próprias casas, separam pessoas que estão fora de suas casas, separam amigos de longas datas, expulsam essas pessoas das suas sinagogas, chamadas salões do reino, e eles imaginam que estão prestando um serviço sagrado a Deus. E aquelas pessoas que lá estão, ou as que ficaram, elas têm na sua mente que realmente prestam um serviço sagrado a Deus por desprezarem o próximo. Mas Jesus mostra o porquê eles fazem isso. Veja no versículo 3. Isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele deixa claro aqui que aqueles que agem com tal procedimento não conhecem nem a ele e tampouco conhecem o Pai. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis que já vô-lo tenho dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Veja então que Jesus agora, ele reforça aos discípulos a ideia de que ele, embora estivesse com eles, não precisava dar essas dicas importantes que eles só sofreriam após a morte de Jesus. E isso se estende por mais de 2000 anos de história. Imagine, por exemplo, quantas pessoas foram mortas durante a Idade Média, durante o período da Inquisição, mortas literalmente na fogueira, não é? E hoje são mortas socialmente, né? É como se o grupo religioso ele colocasse uma tampa em cima de um buraco que a pessoa é jogada. Buraco este que faz com que muitos que lá ficaram, que têm a sua mente completamente corrompida pela falsidade religiosa, pensem que estão prestando serviço sagrado a Deus e não devem mais falar com aquela pessoa. Então está aqui um ponto super interessante para você compreender. O texto prossegue. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Bom, aqui nós temos mais uma prova da divindade de Jesus. Jesus, no capítulo 14, disse que o Pai enviaria o Consolador. Agora aqui ele diz que eu vou enviar o Consolador. Então quem envia? Ele ou o Pai, ou os dois dentro de uma unidade? Com certeza os dois dentro de uma unidade, né, formando assim três com o próprio Espírito Santo. Jesus deixa claro que era necessário que ele fosse. Agora eu pergunto a você, ele disse que se ele não pudesse ir, o Espírito também não poderia vir, né? Veja no versículo 7. Vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. A pergunta que surge aqui é a seguinte: Jesus tinha o Espírito Santo quando estava na terra? Sim, você responderá. O Espírito Santo estava com Jesus e seus apóstolos quando Jesus estava na terra? Sim, você responderá. Então, em que sentido é que o Espírito Santo tinha que vir? Bom, isso nos mostra a natureza do Espírito Santo como pessoa, não é? Era uma pessoa semelhante a Jesus. Os dois não podiam ocupar o mesmo espaço em matéria de função. A função de Jesus era a função de morrer pela humanidade, de ser um executor do plano de salvação de Deus, né? E qual era a função do Espírito Santo? Bom, a função do Espírito Santo, conforme Jesus Cristo mostra, está no versículo 8. Olha só o que está escrito aí. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então era necessário que Jesus fosse para que o Espírito viesse, mostrando que o Espírito não era, de maneira nenhuma, um poder impessoal, uma força ativa ou qualquer outra coisa. Mas aqui referia-se ao Espírito Santo como uma pessoa, não é? Para que ele substituísse o lugar de Jesus aqui na terra dentro do plano de salvação, né? Que seria exatamente a era, né, onde o Espírito Santo estaria conduzindo a igreja do Senhor Jesus. Então isso aqui é muito relevante também para que nós possamos compreender. Então a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que muitas vezes quando você peca, quando você erra, você muitas vezes sente uma determinada tristeza. Não fique envergonhado por isso. É o Espírito Santo que está em você. É o Espírito Santo te convencendo. Embora você muitas vezes não consiga evitar o pecado, se há arrependimento, isso indica que o Espírito Santo ele está em você, ele habita em você e é ele quem está te convencendo do pecado e do juízo. Ok? E aí Jesus continua mostrando, olha, do pecado porque não crê em mim. O Espírito Santo também faria esse papel. Ou seja, aqueles que não acreditavam em Jesus já estariam em pecado permanentemente. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Notem que interessante essas palavras de Jesus. Jesus diz que o Espírito Santo virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não crê nele, mas os discípulos já foram justificados do seu pecado, e quando erram, o Espírito Santo, ele continua dando testemunho em suas consciências de que eles pecaram. Da justiça, porque ele diz que ia embora para o Pai e não mais o veriam. Inclusive, ele fala aqui dos discípulos, né? Ou seja, depois que ele fosse embora, depois que ele fosse assunto aos céus, a única garantia de que ele estaria conosco era o Espírito Santo. Então ninguém mais veria Jesus até a sua volta, né, a qual nós estamos aguardando. E depois ele diz que do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Bom, o príncipe desse mundo, que ele faz referência aqui, é Satanás. E Satanás já estava julgado porque na cruz do Calvário, Satanás foi despojado. Ou seja, tudo aquilo que Adão entregou para Satanás na queda, Jesus recuperou na cruz.
Essa é a ideia que Jesus Cristo nos passa. De modo que o príncipe deste mundo não tinha nenhum poder sobre ele, né? Depois ele diz, olha, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês agora não são capazes de suportar, né? Por que eles não eram capazes de suportar? Porque faltava exatamente aquela transição de Jesus para o Pai e a chegada do Espírito Santo. Veja isso no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bom, aqui é um texto muito interessante, né? Muitas vezes, grupos sectários costumam usar esse texto para esconder dos seus adeptos algumas situações, dizendo, olha, por enquanto vocês ainda não são capazes de suportar. Vejam que o testemunho vai contra eles próprios, porque Jesus Cristo disse que quando o Espírito da verdade viesse, então tudo seria revelado. E seria o Espírito da verdade e ele guiaria a toda a verdade. De modo que a verdade não seria uma espécie de verdade atual, não seria uma espécie de verdade que é sustentada por alguns anos, depois é substituída por uma nova luz. A verdade seria, de fato, uma verdade significativa trazida pelo Espírito Santo de Deus, verdade essa que, conforme nosso Senhor Jesus Cristo disse, não poderia ser mudada porque o Espírito ouviu, né, do Pai e ouviu do Filho, como eles são uma unidade composta, ele traria exatamente aquilo que a unidade quer que você saiba. De modo que não tem uma nova luz, não tem nada disso. Tudo isso daí é besteira humana para que você fique preso às garras de uma seita. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado. Nós consideramos aqui esses versículos do Evangelho de João. Agora eu vou trazer a você um próximo vídeo, tá? Que está aqui no nosso canal, provavelmente você não viu. E eu gostaria que você desse uma olhadinha nele e logo depois, às 8h15, nós já estaremos no nosso canal JWR sem o menor atraso. Por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ajude outras pessoas a conhecerem um pouco mais aquilo que você está conhecendo, se está sendo bênção na sua vida. Deus abençoe a todos, um grande abraço, estejam na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Presta atenção no nosso próximo tema agora, sem interrupção, porque ele é muito interessante. Fica comigo. Deus abençoe.